Dificuldades no desenvolvimento da linguagem. A linguagem é um conceito fundamental, não somente na comunicação, mas também em uma complexa rede de funções psicossociais importantíssimas para o indivíduo. A linguagem envolve a capacidade de transmitir pensamentos, sentimentos e ideias através de símbolos e sons, podendo ser inclusive verbal e não verbal, com gestos, expressões faciais, escrita e até linguagem corporal. A neurociência explica como o cérebro processa e interpreta esse conjunto de símbolos e sons, bem como áreas específicas envolvidas nessas análises. Uma das mais complexas maravilhas do cérebro humano, como descreve Gazzaniga, ela está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo e à organização das funções cerebrais. Além dos aspectos biológicos e cognitivos, esse desenvolvimento é profundamente influenciado pelo ambiente e pelas interações sociais. Para entendermos a dificuldade no desenvolvimento da linguagem, precisamos considerar o ponto de vista biológico, onde diz que é essencial que todas as partes do cérebro se desenvolvam de maneira saudável, principalmente a área esquerda do cérebro, já que esta parte do hemisfério cerebral está mais envolvida na produção e compreensão da linguagem, na fala e na escrita. E mesmo com esta área afetada, o cérebro consegue mudar e se adaptar em resposta a novas experiências e aprendizados, desenvolvendo habilidades linguísticas. Fases do desenvolvimento. O desenvolvimento da linguagem pode ser dividido em duas fases principais. Na fase pré-linguística, as crianças usam o choro, sons suaves e gestos como forma de comunicação, à medida que progridem para a fase linguística. Começam a formar suas primeiras palavras e combinações simples de duas palavras para expressar ideias. Essa evolução continua com a formação de frases mais complexas, incluindo sujeito, verbo e objeto, até alcançar estruturas mais avançadas e gestos específicos. É importante lembrar que a linguagem é uma construção histórica, social e cultural, que vai além de apenas aprender a ler e escrever. Dificuldade no desenvolvimento da linguagem. A aquisição da linguagem vai se dar diferente em cada pessoa, pois, como já explicamos, existem diversos fatores que influenciam para esse desenvolvimento. É necessário levar em consideração as interações sociais que as crianças têm ao longo das fases de desenvolvimento, quais as culturas elas foram expostas, como são os ambientes em que elas circulam, como são seus processos cognitivos, seus órgãos periféricos se desenvolveram ok? Como é a atenção dessa criança? Ela tem dificuldade com o aprendizado? Será que a casa dela é um ambiente encorajador? E na sala de aula? Será que ela se sente estimulada? São de fato N fatores que podem contribuir ou atrapalhar o processo da aquisição da linguagem. Inclusive, é de extrema importância sermos compreensivos com os desafios enfrentados pelas crianças neurodivergentes, principalmente quando falamos de transtornos que afetam o desenvolvimento da linguagem. E falar sobre essas questões não só promovem ambientes inclusivos, como também auxiliam nos avanços de pesquisas, o que por sua vez aumenta diagnósticos e tratamentos precoces e traz mais recursos e visibilidade. Os transtornos do desenvolvimento da linguagem são condições que dificultam a aquisição e o uso da linguagem. Domingos, 2022. Também conhecido como TEA, o transtorno do aspecto do autismo, é um distúrbio do neurodesenvolvimento que possui uma ampla variedade, onde pessoas diagnosticadas podem se encontrar em lugares diferentes dentro de um aspecto, com sintomas e gravidades em níveis diferentes. O processo das habilidades de fala e linguagem no TEA é irregular. Muitas crianças podem desenvolver vocabulários extensos e específicos e, ao mesmo tempo, não responder o próprio nome, por exemplo. É comum que pessoas dentro do aspecto tenham dificuldades em manter contato visual, interpretar gestos e falas não literais. Vale também lembrar que muitas pessoas dentro do aspecto acabam não desenvolvendo habilidades de fala oral e que a linguagem vai muito além da fala. O distúrbio específico da linguagem, DEL, compromete a capacidade de linguagem e afeta uma ou mais áreas responsáveis pela comunicação. Ele é mais comum em meninos do que em meninas e atinge cerca de 6% da população mundial.
A dislexia é um transtorno genético e hereditário, ou seja, acontece entre as famílias. Esse transtorno compromete a escrita, a leitura, a soletração, a matemática e o aprendizado. Crianças com dislexia podem ter dificuldade no desenvolvimento da fala, dificuldade de memorização, dificuldade de ler, entre outros sintomas que dificultam o processo de desenvoltura da linguagem. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, também tem causas genéticas e, como o nome sugere, alguns dos sintomas são agitação, inquietação, impulsividade, dificuldade de organização, desatenção e procrastinação. Embora o TDAH não seja considerado um transtorno de aprendizado, ele pode afetar o desenvolvimento da linguagem, uma vez que os sintomas atrapalham o processo escolar. A importância dos profissionais. Os profissionais da linguagem são de extrema importância, executando um papel crucial para o desenvolvimento da linguagem em muitos casos. Eles podem auxiliar na melhoria das habilidades de escuta ativa e aperfeiçoamento da expressão verbal, promovendo uma comunicação precisa e culturalmente sensível, e a superação de barreiras linguísticas em contextos multiculturais através dos acompanhamentos. Ter um acompanhamento regular, de fato, é ideal quando uma criança tem dificuldade para se comunicar, mas a importância dos profissionais dessa área vai além disso. Eles estão presentes na criação de materiais, colaborando para que ocorra a adaptação de folhetos, manuais e recursos digitais através de diferentes públicos. Além de produzir publicações claras e precisas das pesquisas psicológicas, ampliando o alcance das pesquisas. Conclusão. Este trabalho destacou a importância da linguagem no desenvolvimento humano, influenciado por fatores biológicos, cognitivos, sociais e culturais. Problemas como TEA, DEL, dislexia e TDAH podem afetar a aquisição da linguagem, tornando crucial o diagnóstico precoce e a intervenção especializada. A colaboração multidisciplinar e o envolvimento dos cuidadores são essenciais para o sucesso do tratamento. Em resumo, a linguagem é fundamental para a comunicação e o desenvolvimento, exigindo apoio adequado para que todos possam alcançar seu potencial.